Os assassinos em série parecem movidos por uma força sobre-humana, que nem eles próprios sabem descrever o que acontece. Eles agem de uma forma fria e calculista, manipulam e atacam suas vítimas como se fossem seres superiores a elas. Cada assassino possui sua forma particular de agir. Hoje vamos falar de Mary Ann, que escolheu como arma o arsênico. Mary Ann Cotton nasceu no ano de 1832 no Reino Unido. Seus pais tinham apenas 20 anos quando se casaram. Por conta da pouca idade, eles mal conseguiam pagar as contas da casa. O que se sabe é que o pai de Mary Ann era um minerador muito severo e rígido, que morreu quando ela tinha apenas 8 anos de idade em um acidente de trabalho. Quando Mary Ann tinha 14 anos, sua mãe se casou novamente, mas ela não se agradava desse casamento. Muito jovem, aos 16 anos, ela saiu de casa e foi aprender enfermagem domiciliar em uma aldeia vizinha. Permaneceu nessa aldeia durante 3 anos e quando retornou para casa não demorou muito conhecer o seu primeiro marido, William Mowbray, um minerador que trabalhava em uma mina da cidade. Os dois se casaram e tiveram 5 filhos. 4 desses filhos morreram. Depois eles tiveram mais 3 filhos, que também morreram. Todos de febre gástrica. Não muito tempo depois, o próprio marido de Mary Ann também morreu da mesma forma, febre gástrica. Mary Ann rapidamente se beneficiou do seguro que havia no nome do falecido. Viúva, então, Mary Ann resolveu se mudar da cidade e logo conheceu outro homem chamado Joseph Nattrass. Ela teve um caso com ele. Porém, esse homem se interessou por outra mulher e acabou se casando com ela, deixando Mary Ann a ver navios. O segundo marido veio através de um emprego em uma enfermaria da cidade, George Worthing. Era um engenheiro que possuía algumas enfermidades. Pouco tempo depois, Mary Ann e George se casaram e 1 ano após o casório, o homem morreu de febre gástrica. Os médicos estranharam a morte repentina do homem, pois apesar de doente, não era algo que o estivesse matando. Mais uma vez, Mary Ann simplesmente se beneficiou do seguro do marido. O terceiro marido foi um marinheiro chamado James Robinson, que contratou Mary Ann como governanta para cuidar da casa e de seus filhos. Menos de 1 mês após a chegada de Mary Ann, o bebê de James morreu de febre gástrica. Mary Ann, então, resolveu consolar o patrão e se envolveu sexualmente com ele, e rapidamente engravidou. Nessa época, a mãe de Mary Ann ficou doente, então ela viajou até a casa da mãe para ajudar nos cuidados. Mesmo apresentando uma melhora em seu quadro, a mulher morreu com 42 anos, 9 dias após Mary Ann chegar em sua casa. Mary Ann então retornou para a casa de seu marido com sua filha Isabel, sobrevivente de seu primeiro casamento. Já em casa, James descobriu que Mary Ann possuía dívidas e estava roubando as finanças da própria casa. O fim do casamento aconteceu quando James descobriu que Mary Ann colocava seus filhos para fazer os trabalhos domésticos em seu lugar. James colocou Mary Ann para fora de casa, então ela passou a viver nas ruas. Até que um dia encontrou uma velha amiga chamada Margaret, que lhe deu abrigo na casa do irmão Frederick Cotton, um viúvo que perdeu 2 de seus 4 filhos. Margaret, até o momento, desempenhava o papel de mãe dos sobrinhos, então deu graças a Deus quando Mary Ann surgiu na vida deles, que assim ela poderia ajudar com as crianças. Poucos dias após Mary Ann chegar ao convívio dos Cottons, Margaret morreu de febre gástrica. Sem demorar muito, Mary Ann se casou com Frederick, de forma bígama, e tão rápido quanto casou, engravidou. Nessa época, o amante do passado, Joseph Nattrass, surgiu na vida de Mary Ann. Ela descobriu que ele estava morando em uma aldeia vizinha e solteiro.
Ela espertamente convenceu o marido a se mudar para esta aldeia, tornando-se vizinha de Joseph, e lá os dois começaram um relacionamento extraconjugal, mas não por muito tempo, pois o marido, Frederick, morreu rapidamente de febre gástrica. Mary Ann então beneficiou-se do seguro do falecido. Joseph, por sua vez, passou a ser inquilino de Mary Ann, e esta arrumou o emprego de enfermeira de um oficial que se recuperava de varíola, John Kick Manning. Logo, Mary Ann ficou grávida deste homem e descartou Joseph, mas não antes sem se beneficiar de seus bens. Mary Ann matou 2 dos filhos de Frederick, um que ele já tinha antes de conhecê-la e aquele que ela teve com ele. Mary Ann eliminava todo mundo, descartava as pessoas como se não significassem nada para ela. O legado dessa assassina chegou ao fim quando um funcionário da igreja chamou Mary Ann para cuidar de uma senhora que estava enferma. Mary Ann perguntou a esse homem se Charles, um dos filhos de Frederick que ainda restou, poderia morar em um abrigo desses que as igrejas fornecem. O rapaz disse que se o menino viesse, Mary Ann teria que permanecer com ele neste abrigo. Então ela muito tranquilamente disse: "Não se preocupe, pois não será um incômodo por muito tempo. Logo ele seguirá o mesmo destino que os Cottons." 5 dias após dizer isso, o menino morreu e Thomas, esse funcionário da igreja, ficou muito desconfiado. Então foi até a delegacia e pediu que investigassem as circunstâncias da morte de Charles. O primeiro local que Mary Ann foi após a morte do garoto foi ao serviço de seguro. Lá ela queria receber algum valor pela morte do menino, mas descobriu que não tinha nada a receber. Após a conclusão da morte de Charles por causas naturais, Mary Ann disse pela cidade que Thomas, o funcionário da igreja, fez aquelas acusações contra ela porque ela recusou os pedidos de casamento dele. Logo então, a mídia local se interessou por essa história que estava rondando pela cidade. Então foram investigar e descobriram que Mary Ann vinha da Inglaterra. E lá souberam que ela havia perdido 3 maridos, um amante, um amigo, sua mãe e uma dezena de crianças. E que todos morreram da mesma forma, febre gástrica. Mary Ann foi presa. Logo foi descoberto que Mary Ann matou todos envenenados. Enquanto esperava por sua condenação, engravidou na prisão. A criança, uma menina, foi retirada dela assim que nasceu. E Mary Ann foi condenada à morte por enforcamento no dia 24 de março de 1843, com apenas 40 anos. Acredita-se que ao todo Mary Ann tenha matado 21 pessoas. A história macabra de Mary Ann ganhou destaque ao longo dos anos, sendo retratada no filme Dark Angel de 2016 e possui até uma música de ninar. Mary Ann foi considerada a primeira mulher assassina da história. Não se sabe explicar exatamente qual motivo levou ela a cometer tantos crimes, mas muitos dizem que foi apenas por conta do dinheiro de seus maridos.